Olá pessoal, boa tarde. A gente está aqui com mais essa videoaula para a disciplina de extensão rural, cursos de agronomia e zootecnia da UFSC Florianópolis. E eu vou tentar fazer uma aula bastante breve, se possível breve, né? Para complementar outros conteúdos dados em outros momentos, agora tentando concentrar um pouco mais na parte do planejamento, naquilo que pega desde a análise do ambiente interno e externo de uma organização que está se planejando, passando usando, né, como método a matriz FOFA, a matriz SWOT, e aí finalizando com alguma demonstração em termos de planejamento operacional, né, o que é importante considerar. Então, a gente segue por esse itinerário, de forma muito breve, só relembrar, né, de que o planejamento ele se insere nesse ciclo de gestão que a gente já dialogou sobre a extensão rural, ele está aqui nessas etapas e anterior a elas, né, a gente já conversou sobre a importância da problematização, sensibilização, mobilização e diagnóstico, né? Então, a partir daí a gente entra na fase do planejamento, né? Na qual nós estamos entendendo que um primeiro passo central é a definição de objetivos, né? Onde se quer chegar com esse processo, né, que o a extensionista estão apoiando, né? Então a gente já viu que o ponto de partida para isso é o diagnóstico da realidade da situação, e a partir desse diagnóstico a gente vai definir junto com os agricultores, né, o que fazer, onde se quer chegar, qual o objetivo deste processo, sempre tendo em conta, né, que esse onde se quer chegar é para aquela organização planejadora. Então, se a organização que está se planejando é uma comunidade, é ela, ou se é uma associação, se é uma cooperativa, conforme cada caso, né? E nesse sentido, né, olhando para o diagnóstico, a primeira ação que você vai fazer com os agricultores é listar uma possibilidade de objetivos, né, que eles imaginam como prioritários, né, e a partir dessa listagem priorizar com quais objetivos trabalhar, né, priorizar esse onde se quer chegar. Então aqui eu estou dando um exemplo, né, imaginando que a gente vai apoiar o desenvolvimento de uma comunidade rural, né, e que a gente está lá num trabalho com essa comunidade, onde os agricultores eles definiram, né, como três possíveis objetivos de trabalho, né, esses três que estão indicados aqui nessa pequena lista, né? E você poderá então fazer com eles, né, um processo de priorização. Imagine que lá do trabalho com eles apareceram diversas ideias, chegou nesses três, e desses três você gostaria então de priorizar para que eles, né, pensassem, refletissem, ajudassem a indicar, afinal, o que é prioridade, né, nesse momento? Montar uma cooperativa, qualificar a atividade de leite ou fazer um trabalho, nesse exemplo, de 5S lá naquela realidade. Então, basicamente, né, deixando claro esse momento de definição do objetivo, que eu estou partindo ali da minha realidade atual que foi diagnosticada, sempre destacando que ela é contextual, situacional, depende, né, de cada caso. A comunidade A é uma coisa, na comunidade de B é outra, conforme cada realidade um caso, e a partir dessa realidade a gente define, né, um futuro, né, objetivos onde se quer chegar, né? Eu tendo definido, eu tendo priorizado quais são, ou qual é o meu objetivo prioritário, né? Eu aí volto o meu olhar novamente para a realidade atual, né? Ou seja,
eu tenho essa realidade atual, eu defino onde eu quero chegar e a partir dali eu volto o meu olhar novamente para essa realidade, para eu analisar, né, nesta realidade quais são os pontos positivos e pontos negativos que vão me ajudar os positivos e me dificultar os negativos para eu realizar os objetivos aos quais eu estou me propondo, né, para eu chegar naquele futuro desejado, né? A partir de eu identificar esses pontos positivos e negativos, eu tendo o meu onde quero chegar, eu tendo o meu objetivo, eu sabendo os pontos positivos e negativos da realidade, eu vou organizar um caminho para chegar nestes meus objetivos com base, né, nessa análise do que tem de positivo e negativo para chegar lá. E assim eu vou planejar um processo, elaborando propostas, ações concretas, definindo responsáveis e etc., para chegar naqueles objetivos desejados. Ora, esse processo de análise de ambiente, né, a gente pode utilizar para fazer esse processo uma técnica de trabalho que é chamada de matriz fofa, ou em inglês matriz SWOT, né? Porém, quando eu vou trabalhar com os agricultores, a orientação sempre que eu dou para os meus alunos é chegar lá e querer que os agricultores montem a matriz é complicado. A melhor forma que eu já trabalhei bastante a campo e vejo que dá mais resultado é eu desafiá-los, né, com base naquilo que a gente já viu nesse esquema anterior, né? Eles conhecem a realidade atual e eu tendo previamente definido objetivos onde eu quero chegar, eu desafio eles a indicar pontos positivos que vão me ajudar a chegar naqueles objetivos propostos e pontos negativos que vão me dificultar para eu chegar naqueles objetivos propostos. Então, os agricultores, o exercício que eles farão é esse, é de listar, elaborar, o que vocês veem de negativo nessa realidade para chegar nos objetivos que a gente está se propondo? O que vocês veem de positivo nessa realidade? E assim vai se produzir uma lista de pontos negativos, de pontos positivos. Eu tendo essa lista, né, imaginem uma lista de pontos negativos para chegar naqueles objetivos, eu vou poder utilizar uma outra técnica de trabalho de campo, que é a chamada eleição de prioridades, né? No sentido de eu também estabelecer uma ordem de prioridade. Essa eleição de prioridades eu vou poder tê-la usado também lá para priorizar os objetivos, né? Imaginem que os agricultores elaboraram uma lista, lá apareceram ideias de 10 objetivos, mas você não pode, eles, né, não vão conseguir trabalhar sobre 10 objetivos ao mesmo tempo. Vamos estabelecer uma ordem de prioridade, né? Então a gente vai poder trabalhar com uma técnica, né, de eleição de prioridades, que basicamente ela ajuda, né, a organizar o nosso trabalho com eles, né, a priorizar, né, junto com aquele coletivo que está planejando negociar, construir um consenso em termos do que seja prioridade, né? E sabendo que, dependendo do grupo, né, conforme os interesses envolvidos e etc., essa eleição de prioridades ela poderá gerar algum conflito, né? Que você vai ter que saber mediar, vai ter que saber ajudar a negociar, no sentido de buscar, né, um consenso naquele grupo para selecionar as prioridades que são mais afeitas ao conjunto daquela coletividade que está se planejando, né? Então, eu aqui listei uma possibilidade de exemplos, né? Imagine que você elaborou lá com uma comunidade rural, não é? Que já tem como objetivo, definiu como objetivo desenvolver a atividade leiteira naquela comunidade.
E aí você, junto com ela, né, a partir das informações que a comunidade já tem, ela já recebe lá da empresa a informação que tem um problema de elevada taxa de CCS, né, que eles lá já se apercebem que tem problema na qualidade de pastagem, enfim, uma série de itens aqui como pontos negativos que vocês podem ver. Observem que tem pontos negativos aqui que dizem respeito a questões lá de dentro da comunidade, de dentro de cada propriedade, mas também tem alguns outros pontos negativos aqui, ó, como por exemplo preço, como por exemplo as estradas inadequadas, né, que podem muitas vezes dizem respeito a fatores que não estão sob o controle daqueles agricultores que estão se planejando, né? Mas todos são pontos negativos, né? Seja aqueles sobre os quais eles têm mais controle, seja aqueles sobre os quais eles têm menos controle. Então vejam aqui essa lista, né, de pontos negativos que aqui, teoricamente, eu botei aqui que os agricultores teriam elaborado, né? Aí eu posso, né, seja usando uma matriz, né, de priorização, eu vou colocar lá as opções, aqui eu peguei um exemplo do verdejo de uma outra realidade, né, mas eu vou colocar lá as opções, no nosso caso aqui de pontos negativos que tinha, e posso pedir para eles colocarem, né, paus, pedras, folhas, enfim, votos, né, para cada uma delas e chegar aqui num resultado, né, de priorização. Mas observem que aqui eu estou votando, né? Então cada agricultor vai dar seu voto a um, ao outro, eu vou estabelecer uma ordem, é uma maneira de fazer, mas não é a que eu mais gosto. Eu prefiro esta outra forma aqui, que pode parecer um pouquinho bagunçada, mas aqui eu fiz com os alunos em torno dos problemas do seu curso, né? Eles levantaram uma lista variada de problemas através do uso de tarjeta. A gente organizou, aqui está faltando o problema 1, né, mas tem o 2, o 3, o 4 e o 5. A gente aí organizou, né, os diferentes problemas que eles listaram em grupos, né? Então, aqui, por exemplo, no 3 você vai ter a desmotivação, falta de interesse, né, como um problema. A gente não eliminou coisas que estavam escritas de forma diferente. A ideia, né, da desmotivação, falta de interesse dos alunos está aqui, né? Aqui nós vamos ter, né, os conflitos internos, seja entre professor com aluno, etc. Aqui nós temos a ideia-chave da falta de aulas práticas e tal. Então, observem, né? Primeiro, as pessoas listaram as ideias, depois a gente organizou elas em bloco, e depois cada pessoa participante foi convidada a indicar uma pontuação, né? Então, cada pessoa, em primeiro lugar, dentre a lista de opções que tinha, ela escolheu não uma, mas as 3 que considerava as mais importantes. Então, esse é o processo de priorização do qual eu estou falando, né? Então, cada pessoa escolheu 3 dessas opções, e depois, para cada uma das 3 que escolheu, cada uma foi convidada a dar a pontuação 3 para aquela que considerava a mais importante, depois 2 para a intermediária e a pontuação 1 para aquela que considerava a menos importante. Então, cada pessoa que participou colocou lá, por exemplo, para o item 5, colocou a opção 3, esse caso aqui. Para o item 4, colocou a opção 2, para o item 3, colocou a opção 1. Aí a gente recebeu a votação, né, a priorização de cada uma dessas pessoas. Eles foram dizendo e eu fui anotando aqui no quadro junto da questão, e isso foi sendo somado e a gente teve uma priorização, né? E isso, por exemplo, é possível fazer naquilo que eu dizia, né, para priorizar do ponto de vista dos agricultores quais seriam os pontos negativos mais relevantes. Se eu listei pontos positivos, quais seriam os mais relevantes? Se eu listei
objetivos de trabalho, quais seriam os mais relevantes, eu posso usar essa técnica para fazer isso, né? Feito isso, né, pessoal, lembrando, então, eu tenho lá pontos positivos e negativos, eu priorizei esses meus pontos positivos, priorizei os pontos negativos para realizar os meus objetivos propostos, e aí eu avanço com eles, aí sim na matriz fofa, né? Pensando com eles quais daqueles, né, no exemplo nosso lá, né? Quais desses pontos negativos, por exemplo, são que eles, né, que se eles agirem sobre esse ponto, eles têm mais controle. Então, por exemplo, né, a baixa qualidade das pastagens. Os agricultores, eles dependem de alguém de fora para melhorar a qualidade de pastagem, ou se eles se organizarem, se eles avançarem em conhecimento e etc., eles conseguem trabalhar essa questão, a mesma questão para contagem de células somáticas e etc., né? Por outro lado, tem questões que eles têm menos controle, como a questão do preço do leite, como a questão das estradas inadequadas, né? Então é onde eu vou entrar nessa análise do ambiente, aí sim organizando, né? Quais são os pontos negativos lá daquele exemplo que a comunidade tem mais controle e quais que tem menos. Aí eu pego as tarjetas e organizo elas no grupo que tem mais controle e menos controle. Fazendo isso, né? Por exemplo, aqueles pontos negativos que a organização ela tem mais controle, né? Eu vou colocar aqui embaixo, ó. Ou seja, são as minhas fraquezas ou pontos fracos, né? O problema lá da pastagem, da célula somática, né? Vem para cá, né? Aqueles pontos negativos que eles têm menos controle, né? Ou seja, eles vão depender de uma prefeitura, eles vão depender de uma empresa, eles vão depender de outra situação, né? E são negativos, eu vou colocar aqui, ó, como ameaças, né? Ou seja, eles têm menos controle, mas eles vão ter como fazer, pensar propostas e ações para lidar com isso, né? Imaginem depois lá pontos positivos, né? Imaginem que eles sabem que o governo do estado está com um programa de fomento, com recursos, né? Para melhorar a infraestrutura de ordenha, para aquisição de resfriadores, né? Já que o exemplo era a qualificação da atividade leiteira, né? Bom, se é o governo do estado que tem lá um programa de fomento, é algo que eles não têm controle, né? Então, ou tem menos controle, eles vão aproveitar ou não isso, não é? Mas eles têm menos controle, né? Então vai vir aqui nas oportunidades que eles vão aproveitar ou não, né? E do outro lado, pode haver uma série de pontos positivos, né, sobre os quais eles têm controle. Por exemplo, uma disponibilidade de mão de obra, uma capacidade organizativa, o fato de já existir alguma cooperativa que atua no município com esse tema, enfim, né, várias dessas questões poderão aparecer. E aí, né, quando se trata de ponto positivo que eu tenho controle, ponto positivo que eu tenho sim controle, né? Eu vou pensar em como usá-lo ao meu favor, né? Então, se eu tenho uma boa organização, eu tenho uma cooperativa, como é que eu posso fortalecer isso, né, ao meu favor, né? Já se é uma fraqueza, né, eu tenho controle, mas é um ponto negativo ali da minha realidade, né, eu vou pensar em como superar, eu vou pensar propostas para superá-lo, assim como eu vou pensar propostas, ações para aproveitar as oportunidades e vou também pensar no planejamento, propostas e ações para evitar e para contornar aquelas ameaças para as quais eu já dei exemplo, né? Então aqui uma outra figura, né, lá do Verdejo, que ele usa também um outro exemplo lá para uma realidade lá em Minas, né, mas que ele também usa aqui outras expressões para dizer
de outra maneira, né, algo semelhante ao que eu estava dizendo, em termos de você fortalecer, né, aquilo que já é forte, você superar, né, as fraquezas, né, pensar propósitos e ações para superar, eliminar as fraquezas, você aproveitar as oportunidades e você contornar, evitar as ameaças, né? Ora, quando eu tenho essas, e aí eu vou colocar, né, imagina que eu vou colocar aqui aquelas minhas tarjetas, né, dos pontos fortes que eu tenho mais controle, etc. Eu vou colocar em cada quadrante desses da matriz fofa, né? A partir daí, eu vou começar a elaborar propostas. Propostas para quê? Para superar fraquezas, para utilizar, fortalecer, aproveitar as forças que eu tenho ali, que eu tenho controle sobre ela, para contornar as ameaças e para aproveitar as oportunidades. E aí eu vou elaborar propostas, né? Se eu no momento em que eu elaboro propostas, a partir daí eu vou elaborar o meu plano de ação, que é um detalhamento das propostas, né? Daqui a pouco eu vou esclarecer isso um pouco mais, né? Porque é importante ter claro que às vezes eu elaboro propostas, mas elas ficam muito abrangentes, muito vagas, e aí é importante eu ir a um nível de detalhamento maior do meu plano de ação, né? E a partir aí sim, né, eu fiz todo aquele processo que está previsto lá no ciclo da gestão, né? Eu diagnostiquei, eu fiz essa dinâmica de planejamento que eu apresentei até agora. E aí fui para o meu plano operacional, elaborei minhas propostas, montei o meu plano de ação, aí eu vou partir para ação, né? E dali, partindo para ação, eu vou monitorar, eu vou avaliar, vou replanejar, né? Então, aqui só um detalhamento do plano de ação, né? Imaginem que eu tenho lá uma proposta tal, aqui no exemplo que eu peguei lá do Verdejo de novo, né? Imagine que eu tenho uma proposta lá, no caso dele aqui, né, de instalação de uma rede de água potável, né? Então, vamos pegar ele aqui, dá um termo que eu não gosto muito, ele chama de ação, eu chamaria de proposta aqui, e aqui eu colocaria nas atividades as ações concretas. Mas, independente do termo, né, o importante de estar atento aqui é o seguinte, ó. Quando eu tenho uma proposta como essa, por exemplo, instalação de uma rede de água potável, você que é extensionista, é assessor, tem que ficar pensando o seguinte: essa proposta, ela caberia a pergunta, tá, mas como eu faço isso? Como avançar na instalação de uma rede de água potável? Né? Então, observa que aqui no exemplo dele, ele cria uma série, né, o que eu chamo de ações concretas, ele aqui de atividades, para o quê? Para operacionalizar essa proposta que está em cima aqui de instalar a rede d'água, né? Então, sempre que eu tiver uma proposta que caiba nessa pergunta, mas como eu implemento isso na prática, e isso permitir detalhar em várias ações concretas ou atividades, né? Aí eu vou avançar para o meu plano operacional, né? E lembrando que no plano operacional, pessoal, esse aqui é o mínimo do mínimo, isso que o Verdejo apresenta para nós aqui, tá? O mínimo que eu tenho é uma previsão de cronograma, que eu tenho que ter, e uma previsão de responsáveis. Lembrem que eu listar um monte de ação sem prever responsáveis fica naquela situação de que todo mundo muitas vezes é igual a ninguém, né? Então eu tenho, se estão previstas ações para serem executadas, eu tenho que, junto com o grupo, prever quem será o responsável para encaminhar cada uma dessas ações e, se possível, eu inclusive prever um encadeamento no tempo de cada uma dessas ações. E seria interessante também eu prever a origem dos recursos, né? Imaginem que eu vou
prever ações, né? Por exemplo, aqui quando está previsto, né, de construção disso, fazer aquilo, imaginem aqui, ó, essa festa de inauguração, ou uma visita a uma experiência que vai precisar ser disponibilizado ônibus para levar as pessoas e etc. Tem que se estar refletindo qual será ou quais serão as origens desses recursos materiais, humanos, financeiros, né? Então, quanto mais detalhar, sempre é melhor, né? Mas isso também você pode ir construindo no processo, né, de trabalho com essa comunidade e no dia a dia da ação extensionista junto com ela, né? Mas sempre lembrando que quanto mais você detalhar, melhor, porque você não vai poder estar ali toda semana, né, verificando o detalhe de uma coisa ou outra. Então, quanto mais ir definindo isso já com ela, para eles, né, as lideranças, as pessoas que assumiram responsabilidades da comunidade, já estarem assumindo a responsabilidade por implementar cada uma dessas ações, inclusive estarem fazendo encontros a cada 15 dias ou coisa assim para verificar as ações que foram executadas ou não, né? E aí fazer ajustes nesse planejamento. Isso sempre é fundamental para que o processo ele tenha bons resultados, né? Bom, gente, essa era a aula por hoje, né? Era mais para dar esse panorama, né, do processo de planejamento até chegar aqui nessa operacionalização do plano, né? Eu finalizo por aqui, fico à disposição para a gente, então, esclarecer qualquer coisa que vocês desejem em outros momentos. Um grande abraço e tudo de bom a todos.